dos arquivos sobre o assassinato do Kennedy, arquivos que tocam diretamente o Brasil e a América Latina. Os arquivos secretos mostram que Brizola foi um dos políticos mais espionados do Brasil. Eu já contei aqui algumas vezes, né, que o primeiro voto da minha vida foi no Leonel Brizola, voto feito diretamente na Embaixada da Bélgica no Brasil, primeiro turno das eleições de 1989, tinha 18 anos, e o segundo voto foi no presidente Lula no segundo turno, né? Então, embora eu não fosse, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente politizada, não tinha essa coisa de formação política, eu intuía, né, quer dizer, olha, quem representava essa ideia de Brasil soberano naquele momento? Leonel de Moura Brizola. Então, fiquei muito orgulhoso, né, da minha decisão, nem sei quantos anos atrás, que era 1989, né, muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, sei lá, 36 anos atrás, então, exatamente, está aí o matemático. Então, fiquei contente ao saber disso, porque já com 18 anos a gente estava, então, defendendo a ideia de Brasil soberano. Chama muita atenção o fato de que há muitos documentos sobre a espionagem da CIA no Brasil, mostrando que não era mito, nunca foi mito, as denúncias que as forças progressistas brasileiras fizeram da espionagem da CIA e da interferência do imperialismo estadunidense na vida política brasileira e diretamente no golpe militar de 64. Sobre o Brizola era a figura mais odiada pelos generais fascistas, pelos golpistas de 64. Ele era o objetivo principal do golpe, era impedir a ascensão do Leonel Brizola como líder político mais importante do país em termos de poder político. Eles intuíam que depois do Jango seria o Brizola. O Brizola foi realmente o grande líder daquele período, foi quem mais encarnou a ideologia nacionalista, no sentido positivo que tem essa expressão. Ele era um líder patriótico, foi o homem que organizou a resistência, inclusive armada, as tentativas de desestabilização do governo João Goulart, quando ele era governador do Rio Grande do Sul. Então, o Brizola era essa figura. E depois do golpe militar, quando a ditadura estava se desgastando, e já se sabia que era inevitável a democratização do país, os generais fascistas fizeram de tudo para impedir, sabendo já que o Brizola retornaria ao país, impedir a emergência ou a ascensão de um novo PTB, um partido que encarnasse aquela herança dos melhores tempos do governo do Getúlio, do nacionalismo do Getúlio, e das vinculações do nacionalismo com o que havia de melhor no desenvolvimento da luta trabalhista no Brasil. Então, eles fizeram aquela farsa, entregaram o PTB a uma sobrinha do Getúlio, que era uma pessoa já completamente cooptada pela ditadura. Isso foi uma manobra do Golbery do Couto Silva, o que obrigou Brizola a reorganizar o trabalhismo com uma outra legenda, que foi o PDT. Então, para concluir o comentário, essa espionagem e essa perseguição da CIA ao Brizola mostrava, então, isso revela a simbiose que havia entre as manobras da CIA, a espionagem da CIA e as perseguições dos generais fascistas contra uma liderança como Leonel Brizola. Então é preciso, de fato, resgatar a obra do Brizola, a sua liderança, como uma figura importante no processo político brasileiro. São 80 mil páginas, né, desclassificadas. Aparece que o Brasil, o país mais monitorado, espionado, fiscalizado, espionado, porque avaliava-se que poderia ser iminente que o comunismo pudesse ser instalado no Brasil. Quando o Jango, ainda vice, né, quando o Jango decide ir para a China, acende a luz vermelha, né, lá em Washington. Aí o Jânio Quadros, então, renuncia. Ele já tinha condecorado Che Guevara, mesmo sendo um cara de direita. Isso aí acende luz vermelha e aquela movimentação para o Jango, ao voltar, não tomar posse, né? Então, isso, a movimentação política era para dar o golpe. As forças populares no Brasil se mobilizaram, mas estava em curso já o golpe. Então, o Brasil ficou no foco da CIA para o golpe. Mas o outro aspecto que eu queria falar, Léo, é exatamente quem matou Kennedy. Estão aparecendo nomes vinculados ao Mossad. Essa é a grande novidade disso. Não estou aqui dizendo que foi o Mossad que matou, né? Mas o avô do Kennedy tinha sido do corpo diplomático dos Estados Unidos. Ele tem declarações dele, não são antissemitas, são antisionistas. Lembro que os Estados Unidos se abstiveram na votação da partilha da Palestina em 47 na ONU, 29 de novembro. Então, eles então têm declarações da família Kennedy no sentido de restrições ao sionismo. Então, há um certo ódio do movimento sionista internacional. A informação, Lejane, desculpa te cortar, de que o Kennedy teria se oposto ao plano atômico de Israel, né?
de impedir também o progresso nuclear do Estado de Israel naquele momento, para impedir a criação de um novo poder nuclear. Isso, então tem que aí a gente pesquisar mais, estudar mais. Estão dizendo aí também que essa classificação dos documentos não esconde grandes conspirações, mas esconde alguns espiões que não poderiam aparecer na época, etc. Esses documentos revelam que o Brizola poderia ter recebido apoio de Cuba para fazer uma resistência aqui no Brasil ao militarismo, e que ele recusou esse apoio exatamente para não ser acusado de interferência externa. Eu publiquei esse artigo hoje. Documentos da CIA sobre o assassinato de Kennedy revelam que Brizola ainda está aqui. Acabei de receber uma mensagem do Florestan e eu destaco que nesse artigo a gente publica uma entrevista histórica do Brizola concedida ao Florestan, que eu recomendo muito que as pessoas assistam. Ela é realmente espetacular. E esse artigo também traz o direito de resposta que a Globo teve que conceder ao Brizola em 1994. O que a gente teve na história do Brasil depois da Segunda Guerra Mundial? Né? Golpe militar contra Getúlio em 45, a volta do Getúlio, o assassinato, o suicídio induzido do Getúlio em 54, tentativa de golpe contra o Juscelino, golpe parlamentar contra o João Goulart, golpe militar de 64. Então, o processo de interferência é muito grande do imperialismo. E é interessante, Lejane, nesse artigo ter essa foto aqui de Lula e Brizola, né? Porque a campanha que a Globo faz contra o Brizola não é muito diferente da campanha que a Globo faz contra o Lula, tá? Então, o Lula precisa se lembrar, Leonel Brizola ainda está aqui. Lembrando que Brizola acabou aceitando ser vice do Lula na eleição seguinte, em 94. 98. Lembrando que no segundo turno de 89, ele falou aquela frase, o sapo barbudo a gente engole, né? Mas ele transferiu 98% dos votos, quer dizer, a gente não fala assim, ele não era dono dos votos, mas mostrou uma elevada consciência política dos eleitores, e você foi um deles. Os eleitores que votaram em Brizola demonstraram uma elevada consciência. Nunca se viu, eu estudo eleições há décadas, nunca se viu um alto índice de transferência, né? Porque todo mundo que votou no Brizola no segundo turno votou em Lula. Isso são estudos que comprovam, né?